todo tempo és bom, justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti. Teu amor é para sempre. E o que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Tu és bom. Bom, gente, pra mim é que mostra que eu estou ao vivo, mas que não tem ninguém na sala, o que eu acho muito estranho. Então eu acho que eu não estou ao vivo ou estou com algum problema de comunicação. Vocês estão me vendo e eu não estou vendo vós, vocês. Então eu vou encerrar aqui essa transmissão e eu vou lá para os stories compartilhar a palavra que eu pretendia compartilhar aqui nessa live. Ah, chegou a Jaque. Bom dia, Jaque. Eu já estava indo embora pensando assim, eu acho que hoje ninguém vem aqui me dar bom dia. Bom dia, Júlia, tudo bem? Gente, hoje eu tô meio assim, não sei se indiana, muçulmana, cazaquistana, não sei direito. Mas é por alguns motivos. Eu estou descabelada, de pijama e estou protegendo meu ouvido. Estou com sintomas de dor desde ontem. Então, estou aqui protegendo ele. Vocês estão me vendo bem e me ouvindo bem? Hoje vai ser bem rapidinho nossa conversa. Eu aproveitei a oportunidade dessa live matinal para responder uma pergunta que fizeram-me ontem sobre o negar a si mesmo. Então diga para mim se está tudo ok no som, que se tiver eu já vou iniciar essa palavra. Amém? Sabe que teve um tempo da minha vida que eu só usava lenço assim. Eu arrumava mais bonitinho, né? Aqui eu não arrumei bonitinho não. Só preocupei em tampar o cabelo e o pijama. Mas eu usava muitos lenços, eu tinha muitos lenços da Índia. E eu usava os lenços rosa, dourado, preto, e eu amo lenços. Hoje não tem muito a ver com o meu estilo, né? Estilo de roupa, enfim. Mas eu ganhei esses lenços aqui na ida a Goiânia. Não é pra usar assim não, mas hoje a necessidade é usar assim. Bom dia, minha amada irmã Maria, tudo bem? Ótimo, então o som tá ok, vamos lá. Ontem me perguntaram assim, Amandita, o que quer dizer negar a si mesmo na prática? Então vamos lá responder essa pergunta? Vamos para o texto base, onde Jesus disse isso? Você que está com a sua Bíblia, vai lá em Marcos, capítulo 8, versículo 34. Marcos 8, 34. Diz assim: Depois chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Gente, eu amo Jesus e suas palavras, suas respostas. E o que eu mais amo nesse versículo é que antes de ele dar uma direção sobre como ser seguidor dele, que é negando a si mesmo, tomando a sua cruz e seguindo, ele disse: se alguém quiser, se alguém quer ser meu seguidor, ou seja, quem quiser, né? Então ele dá essa liberdade, assim, olha, se você quiser me seguir, então é assim, 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 mas é para quem quer. Então há muitas pessoas que elas não querem se sujeitar, se submeter ao coração de Jesus e se dizem cristãs, mas elas realmente não querem viver a vida de Jesus,
não querem a mensagem de Jesus, porque elas não se submetem aos princípios dele, à direção dele, às instruções dele. Eu espero que você não seja uma dessas pessoas, né? Então, na prática, Amanda, o que é negar a si mesmo? Para a gente entender melhor o que Jesus estava dizendo aqui, vamos voltar um pouquinho aqui no versículo 31 ao 33, para entender o que Jesus estava falando com os seus discípulos, tá? Bom dia para quem está chegando aí. Nós estamos no Brasil, não estamos na Índia, nem em nenhum país oriental. É simplesmente porque hoje a irmã Amanda está bem descabelada, está de pijama e está protegendo o ouvido aqui de uma forte sintoma de dor que já foi embora em nome de Jesus. Tá bom? Então nós estamos falando sobre o que significa negar a si mesmo na prática. Lemos agora o texto base e vamos ler um pouquinho mais sobre o contexto do que Jesus estava falando. No versículo 31 de Marcos 8 diz assim: Então Jesus começou a lhes ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei. Interessante que quem me mandou essa pergunta aqui sobre como viver ou negar a si mesmo na prática é uma mocinha que também me perguntou há alguns dias, já algumas semanas, por que Deus, sendo tão bom e nos amando tanto, nos permite sofrer ou usa o sofrimento, alguma coisa assim. E eu estou segurando essa mensagem que eu quero tirar um dia para fazer uma live só sobre isso, que vai dar pano para manga. Eu fui meditar nas escrituras para responder a ela e o Espírito Santo trouxe tanta luz para mim, tanto entendimento, e eu fui encharcada de tanto amor dos propósitos eternos de Deus, né? E esse é um dos textos dos quais a resposta está aqui, mas prosseguindo no foco de hoje. Versículo 32. Enquanto falava abertamente sobre isso com os discípulos, Pedro o chamou de lado e o repreendeu por dizer tais coisas. Ó, o Pedrão. Quem é Pedrão aí? Quem é o temperamento, né? A personalidade assim, sanguíneo, colérico, que vai lá e quer resolver, quer fazer as coisas do jeito que acha que é certo, cheio de justiça própria, cheio de força própria. Ô, Pedrão. Ai de nós, né? Que tem cada um de nós tem um pouco de Pedro. Aí Jesus responde para o Pedrão. Jesus se virou, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro. Olha só, ele olhou para os discípulos e repreendeu Pedro. Ele estava dando uma lição para a discipulaiada toda, não era só para Pedro não, porque Pedro foi o corajoso que verbalizou. Mas quem sabe se os outros discípulos não estavam pensando a mesma coisa, né? E aí Jesus disse: Afaste-se de mim, Satanás, disse ele. Você considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Aqui nós temos uma grande... Aqui a gente começa a entender o que Jesus estava querendo dizer quando ele disse: olha, quem quiser ser meu seguidor tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e vir após mim. Hoje eu estou respondendo apenas sobre o que é negar a si mesmo na prática. E aqui Jesus nos dá alguns sinais. O negar a si mesmo é não viver a vida, não considerar a vida apenas da perspectiva humana, do ponto de vista humano. Por quê? Porque quando você entregou-se a Jesus, abrindo mão da sua vida morta, para receber a vida dele, que é vida real e vida abundante, então você crucificou si mesmo com a cruz. Porque o si mesmo não é quem você é. Você agora é uma nova criatura nascida de novo de Deus. O si mesmo é a personalidade da sua velha aliança, do seu velho homem, daquele que era só humano. Agora, ao nascer de novo, você se tornou um espírito com Jesus. Você se tornou um homem espiritual, uma mulher espiritual. Gente, olha que cuidado de Jesus, né? Eu tô aqui gesticulando e vendo minhas unhas feitas. Eu não fazia a unha desde novembro e ontem eu fui abençoada com esse presente. Estou feliz. Foco, vamos voltar para o foco. Então, negar a si mesmo na prática começa no entendimento disso que Jesus está falando, a forma como ele repreendeu Pedro. Pedro veio com uma perspectiva humana de proteger Jesus sobre o sofrimento, sobre o que ele ia ter que passar. Mas Jesus decidiu negar a si mesmo, negar a sua perspectiva humana, porque ele foi 100% humano, e como humano, né, ele orou lá no Getsemane. Ai, Jesus, obrigada. Eu estou desde ontem à noite com fortes dores de ouvido, já chorei bastante de madrugada.
Mas eu falei, eu vou vir aqui para essa live e o poder de Deus que opera na minha vida, que já me curou lá na cruz do Calvário, vai manifestar. E essa dor vai sair. Cada pontada que eu sinto aqui, eu sei que essa dor saiu de mim, porque ela não tem autoridade e legalidade no meu corpo, porque eu sou sarada pelo sangue de Jesus. Obrigada, Pai. Bom, onde eu estava? Tudo aquilo que Jesus ia passar, e ele deixou claro ali no Getsemane, que lá no Getsemane, ele não estava temendo a cruz em si, a humilhação, o sofrimento, a dor física. Mas ali na cruz, o sofrimento de Jesus era o afastamento, o rompimento que ele teria que enfrentar com o Pai por causa de nós, para que nós nunca mais tivéssemos que enfrentar um rompimento com o Pai. Vocês estão entendendo? Obrigada, Pai. Bom, então, vamos avançar aqui, para que vocês compreendam melhor. Vamos para outro texto, que é onde realmente está a resposta para essa pergunta. A gente poderia meditar um pouquinho mais aqui, mas eu vou ser breve, que você pegue esse texto de Marcos 8 e medite mais. O Espírito Santo vai falar com você. Giza, bom dia, estou respondendo aqui a sua pergunta de ontem. Vamos lá agora para 2 Coríntios, no capítulo 5. Giza, eu comentei aqui com os irmãos que eu não me esqueci daquela pergunta que você fez sobre, sendo Deus tão bom e tão amoroso, porque Ele usa o sofrimento para nos ensinar alguma coisa, tá? Eu vou programar uma live para falar sobre isso, porque eu preciso de tempo, talvez precise até de 2. Amém, irmãos? Eu recebo essas palavras sobre a minha vida, não tenho dúvidas, essa é uma obra consumada, eu sou curada, eu sou sarada pelo sangue de Jesus, e a minha fé é muito mais teimosa e persistente do que esse sintoma. Vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, diz assim: de qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona, porque cremos que Ele morreu por todos, também cremos que todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Olha só, aqui está a chave. O apóstolo Paulo ensinando as igrejas a respeito de como viver o Evangelho, de quem nós somos agora em Deus. Nós somos ministros do Evangelho, nós somos embaixadores de Cristo, representantes do reino de Deus. E ele diz, por que nós recebemos essa condição, essa posição, essa autoridade, essa autorização de representar o céu na terra? Por este motivo, eu vou repetir, porque o amor de Cristo é quem nos impulsiona. Então, quando eu estou vivendo, negando a mim, o si mesmo, que é a personalidade da minha velha natureza, eu estou sendo impulsionada pelo amor de Cristo, que me resgatou e me transformou do reino de trevas para o reino de amor. E ele continua dizendo, porque cremos que Ele morreu por todos. Jesus morreu por todos nós. Também cremos que todos morreram, ou seja, todos que creram nele morreram para si mesmo. Morreram para si mesmo. Então, si mesmo é a personalidade de quem eu era. Por isso que Jesus falou, quem quiser ver o seguidor, negue a si mesmo. Porque essa personalidade da velha natureza, ela morreu com Cristo. Então, todas as vezes que a personalidade da velha natureza, que é o si mesmo, quiser operar na sua vida, né, pensando, sentindo, agindo, você deve negá-la e dizer, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E este viver que eu vivo agora neste corpo, eu vivo pela fé, através da graça de Deus. Então, Gi, respondendo a sua pergunta de forma prática, o que é negar a si mesmo? É viver a vida, bom dia, Drica, é viver a vida de uma perspectiva divina, da perspectiva de Deus, do ponto de vista de Deus em relação ao nosso caminhar, ao nosso proceder, ao nosso contexto de vida, e não de acordo com a perspectiva humana e natural, porque você só era humano e natural antes de morrer com Cristo e ressuscitar com Cristo. Aí você vivia no si mesmo. Você vivia para si mesmo, mas depois que você se entregou a Jesus, você morreu para si mesmo, ressuscitou com Cristo para viver a vida dele. Olha só o que o texto continua dizendo, aqui em 2 Coríntios 5,14.
Ele morreu, agora versículo 15, ele morreu por todos, para quê? Teve um motivo, tem uma razão de Jesus ter morrido por nós. Tem um propósito. Na leitura bíblica, algumas chaves, algumas palavras, nós precisamos ter uma certa atenção, como por exemplo, que implica em objetivo, em missão, em para quê, sabe? Qual é o alvo? Para que Jesus fez isso? Para que Deus fez aquilo? Então a gente deve se apegar a isso, tá? Ele morreu por todos para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Então, negar a si mesmo é parar de viver segundo os próprios interesses, as próprias vontades, os próprios sonhos, os próprios desejos, o próprio entendimento, os próprios pensamentos. Então, negar a si mesmo poderia ser como viver na realidade do reino, ao invés de se contentar com a natureza humana. Exatamente. Eu nem usaria esse termo, se contentar com a natureza humana. Nós temos a natureza humana, sim, nós somos humanos, mas pela fé, a partir do novo nascimento em Cristo, nós recebemos uma nova natureza, que é a natureza divina. A natureza humana, que é a natureza da carne, é uma natureza de pecado. Só existem 2 tipos de natureza. Deus, quando olha para a terra, ele só vê 2 tipos de natureza. A natureza do pecado, que é todo aquele que nasceu em Adão e permanece em Adão. E a natureza da santidade, que é aquele que nasceu de novo em Cristo e agora está em Cristo. Então, se você nasceu de novo e deixou de viver a vida para si mesmo e passou a viver a sua vida para Cristo, porque com Ele você morreu e com Ele você ressuscitou para uma nova vida, a única natureza a qual você deve expressar na terra, no seu dia a dia, nos seus relacionamentos, é a natureza da santidade. E a natureza da santidade, ela não é representada pelas suas boas obras, pelo seu bom comportamento moral, pelas suas tradições religiosas, mas por Cristo vivendo em você e se manifestando em você. Cristo é a santidade. A religião nos ensinou que santidade é o que a gente faz. Mentira. O Evangelho deixa claro que santidade é a própria pessoa de Jesus. Ele é o Santo de Deus e Ele veio habitar dentro de nós. Ele veio habitar dentro de nós, que nós cremos nele. Então, nós não devemos mais viver a nossa vida para nós mesmos, mas para Cristo, porque para isso Ele morreu no nosso lugar e ressuscitou uma nova vida para nós vivermos, tá, irmãos? Então, como é que a gente percebe isso na prática? No seu relacionamento com seus pais, com seus filhos, com o seu cônjuge, com seus amigos, com seus irmãos de igreja, com as pessoas do mundo, com as pessoas do seu trabalho. Você tem expressado a sua velha natureza, que é a sua natureza em Adão, sua natureza humana, carnal, que nada de bom pode produzir? Ou você tem expressado a natureza da santidade, que é a natureza de Jesus, onde você entra, o reino de Deus entra? Gente, nós precisamos ter consciência da presença de Deus, meus amados. Onde nós entramos, a presença de Deus enche aquele lugar. Obrigada, Jesus. Para quem não estava aqui mais cedo, eu disse que eu estou desde ontem sofrendo com muita dor de ouvido. E eu sabia que ao vir aqui nessa live, o poder da cura iria se manifestar. E eu estou sentindo dores, mas eu sei que essas dores são as dores realmente saindo. Nós carregamos a presença de Deus. Então, quando você entra no supermercado, quando você entra no banco, quando você anda na rua, em qualquer lugar que você vá, a presença de Deus está existindo, vivendo em você. Você carrega algo muito precioso. Então, não sejamos negligentes. Se a presença de Deus está em nós e está em nós, há o poder da cura, ao poder da libertação, da salvação, da reconciliação. Se nós estamos ocupados com os nossos próprios interesses, se nós estamos ocupados com a nossa própria vida, que já não existe mais, porque vivemos para Cristo, se nós estamos vivendo somente de uma perspectiva humana e natural, nós não estamos percebendo o reino de Deus à nossa volta, não estamos percebendo o reino espiritual, não estamos percebendo a oportunidade que nós temos de representar o reino de Deus e de manifestar o reino de Deus, porque o mundo está gemendo pela manifestação dos filhos, porque os filhos carregam a natureza do Pai. E a natureza do Filho, o filho primogênito, que é Jesus, é entregar-se. É Ele sendo Deus, esvaziou-se de si mesmo e agiu como não sendo Deus. Para encerrar essa live, vamos ler aqui mais um texto. Vamos lá para Filipenses, capítulo 2, versículo 15.
Filipenses capítulo 2, versículo 15. Que tanto sintoma quanto a causa dessa dor vão embora. Em nome de Jesus, Amandita. Amém. Já foi embora. A obra consumada de Jesus já se manifestou no meu corpo. E a minha fé é mais teimosa e persistente do que esse sintoma. Irmãos, nós precisamos entender que o mundo é mau, que esse mundo jaz do maligno. E que é Satanás que governa este mundo, e que o mundo está caído, e que nós não recebemos ainda um corpo glorificado. Portanto, as enfermidades vão nos atingir, a miséria vai nos atingir, o medo vai nos atingir, tudo que é maldição, tudo que é diabólico, tudo que é obra do diabo virá contra nós. Mas nós temos em Cristo Jesus autoridade para agir e atuar e operar acima disso. Então, viva na autoridade do sangue de Jesus que está sobre a sua vida e resista ao diabo. Use a sua autoridade para cancelar as obras do diabo na sua vida, porque você não tem que pedir para Deus te abençoar, para Deus te curar, para Deus te libertar, para Deus te prosperar, para Deus abrir porta. Não. Deus já nos abençoou em todas as coisas. Deus já nos abençoou em tudo, como está em Efésios. Todas as ricas bênçãos nas regiões celestiais já são nossas, já foram entregues a nós por meio de Cristo Jesus. Então não peça mais nada para Deus, receba, se aproprie pela fé da sua cura, da sua libertação, da sua sabedoria, da sua santificação, da justiça de Deus em Cristo. Se aproprie pela fé, agradecendo e agindo como quem já recebeu. Se eu estivesse agindo como quem é enfermo, eu estava lá deitada na minha cama agora, mas eu sou curada pelo sangue de Jesus, nenhum sintoma, nenhuma dor pode me paralisar, e é ilegal permanecer no meu corpo. Então eu persevero, declarando a minha cura, me apropriando da minha cura e cancelando as obras do diabo na minha vida, porque Satanás, ele virá para nos resistir. Ele virá como perseguição para nos impedir de fluir no propósito. Mas nós, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós temos autoridade sobre ele. O inferno e todos os seus demônios tremem diante de nós que estamos em Cristo Jesus. Não se deixem levar pelos ataques de Satanás contra o seu corpo, contra as suas emoções ou em qualquer área da sua vida. Você tem a autoridade de Cristo em você. Amém? Enquanto eu falo, eu estou sentindo o poder da cura, o poder do evangelho sobre o meu corpo, sobre o meu ouvido. E ao encerrar essa live, eu não vou estar com nenhuma dor, porque Jesus já me curou. E o intento dele de me resistir para estar aqui falhou. E vai falhar todas as vezes, porque a obra consumada de Jesus na minha vida é real. É real. E na sua também deve ser. Amém, irmãos? Então vamos ler aqui o texto de Filipenses 2, 5 e 8. Obrigada, Jesus. Filipenses capítulo 2, versículos 5 até o 8. Diz assim: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Eu amo esse versículo, eu prego ele para mim todo dia, eu prego ele para as pessoas, tenho pregado ele para as mulheres lá no nosso curso, mini curso da vida conjugal. Por quê? Porque se você interiorizar, se enraizar e deixar que essas palavras sejam fundamentadas no seu interior, você nunca mais vai viver para si mesmo. Nunca mais. Porque o si mesmo, quando que o si mesmo fala no nosso dia a dia? Quando os nossos próprios interesses, nosso próprio entendimento, a nossa própria justiça, a nossa própria força está atuando. Quando é sobre nós e não é sobre ele. E aí, diante da injustiça dos outros, diante das ofensas dos outros, diante do comportamento dos outros, diante das circunstâncias, boas ou ruins, diante do sucesso ou do fracasso, diante da abundância ou da escassez, você deixa que o si mesmo fale mais alto. E aí você acaba tendo uma atitude adâmica, uma atitude carnal, uma atitude de perspectiva humana. Mas se você receber pela fé a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, se você decidir pela fé ter em você a mesma atitude demonstrada em Cristo Jesus, diante de todas essas coisas, circunstâncias, relacionamento, diante da vida, você vai manifestar o reino dos céus. Você não vai viver para si mesmo, mas viver como um seguidor de Jesus. Versículo 6. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Olha só o caráter do nosso amado Jesus. Sendo Deus, ele não considerou viver na terra como Deus. Por quê? Ele considerou que ele não deveria se apegar a isto. Então, quando nós começamos a nos amalgamar com Jesus Cristo,
a partir da consciência de que nós somos um com Ele, que nós não vivemos mais para nós mesmos, mas vivemos para Ele, para a glória dEle, a vida dEle. Então a gente deixa de se apegar à nossa velha vida, à nossa velha natureza, à nossa velha personalidade. A gente deixa de se apegar a nós mesmos, sabe? Jesus falou assim, quem perder a sua vida, salvá-la-á, mas quem, não lembro qual é a palavra, mas eu vou usar aqui, quem se apegar à sua própria vida, perdê-la. Como é que você vai se apegar com algo que já morreu? Irmão, se você está vivendo em si mesmo, você está apegado com alguém que já morreu, você está apegado com um defunto. Porque se você nasceu de novo em Cristo Jesus, o seu eu, né, a sua personalidade, não é personalidade, entenda, eu quero falar que a figura de quem você era, a natureza de quem você era, já morreu com Cristo Jesus. Então desapega desse passado de pecado, desapega desse passado de justiça própria, desapega desse passado de ser Deus de si mesmo, de ser controlador de tudo, e se renda à sua nova vida em Jesus, onde você depende única e exclusivamente da obediência dele, do sacrifício dele, da obra dele. Amém? Para terminar, versículo 7. Em vez disso, esvaziou a si mesmo. Presta atenção. Jesus, que foi 100% homem, 100% Deus, mas nunca pecou, esvaziou a si mesmo. Ou seja, ele deixou as suas próprias perspectivas para se apegar à perspectiva de Deus, o seu Pai, que lhe tinha preparado todas as coisas para que ele chegasse até o fim e consumasse a obra da nossa salvação, da nossa redenção, da nossa reconciliação. Ele confiou a sua vida às perspectivas do Pai, ao cuidado do Pai, porque ali no Getsemane, quando ele estava sofrendo pelo que ele ia passar, pelo que ele ia enfrentar, que era a separação momentânea entre ele e o Pai, ele disse, Pai, se podes, passa de mim esse cálice, passa de mim essa dor, esse sofrimento, essa situação, mas que seja feita a sua vontade, não seja feito o que eu quero, mas sim o que você quer. Isto na prática é negar a si mesmo. E o texto diz aqui, nós estamos lendo, ele diz, olha, em vez disso, em vez de se considerar Deus e se apegar a isso, ele se esvaziou de si mesmo e assumiu uma posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Nesse texto também faz parte da resposta que eu quero ministrar para os irmãos da sua pergunta, Gi, sobre por que Deus, sendo tão bom e amoroso, ele usa o sofrimento para nos ensinar algo. Numa outra live nós vamos falar sobre isso, tá? Mas aqui ficou claro, gente, o que é negar a si mesmo. Negar a si mesmo é esvaziar-se de si mesmo, né? É desapegar-se das suas próprias dores, das suas próprias vontades, interesses, entendimento, e se render à perspectiva de Deus, ao cuidado de Deus. Isso é uma posição interior, tá? Jesus assumiu uma posição de escravo. Essa posição ele assumiu no interior dele. Foi uma decisão no espírito que fez com que ele vivesse ali a obra consumada da cruz, vivesse aquele momento de crucificação como escravo. Sendo rei, agiu como escravo. Sendo Deus, agiu como homem, né? Sendo Senhor, agiu como servo. Então, no seu dia a dia, opte, decida, escolha ter uma posição interior de identificação com Jesus Cristo, onde o que está em jogo não são os seus interesses, não é a sua vida. Aleluia, aleluia, Jesus, obrigada. Eu sei que a cura está operando aqui no meu ouvido. E aí você vive para os interesses do Senhor. Eu estou aqui agora para a honra e glória do nome de Jesus, porque eu neguei o si mesmo, né? Eu neguei a mim mesma e vim aqui viver as perspectivas do reino de Deus, viver a perspectiva da vontade de Deus, sabe? Me fazer sua serva no Evangelho, para te servir com essa palavra. Se eu fosse viver para mim mesma, agora eu ia estar lá, né, cuidando aqui da minha saúde, do meu corpo. Eu fui dormir mais de 3 horas da manhã, acordei 5 e pouco para estar aqui orando, meditando, para partilhar essa palavra com vocês, com dor ou sem dor, de pijama ou sem pijama, descabelada ou descabelada. Por quê? Porque eu não vivo mais para mim mesma, eu vivo para Cristo e em Cristo. Então eu não estou aqui servindo a Cristo, eu estou aqui servindo você no Evangelho, porque o amor de Cristo em mim me impulsiona a espalhar e transbordar esse amor por você, espalhar e transbordar o Evangelho. Qual era a missão de Jesus? A missão de Jesus era anunciar o Evangelho, anunciar as boas novas da reconciliação. Então ele negou a si mesmo com este alvo: eu vou cumprir a minha missão, aconteça o que acontecer, eu vou fazer isso na perspectiva do meu Pai. Então sejamos nós também como Jesus,
tenhamos foco em qual é a nossa missão. Nós somos ministros do reino, ministros da reconciliação, embaixadores do reino de Deus. Nós temos uma missão e um encargo do Senhor. Não vamos nos ocupar com as coisas deste mundo, vamos nos ocupar com as coisas do alto. Isso não significa que você não vai trabalhar, que você não vai fazer esporte, que você não vai viver a vida comum, a vida natural, a vida humana. Isso significa que você vai viver a vida comum, natural e humana de forma espiritual, divina, manifestando a sua natureza em Cristo Jesus. Na prática da minha pergunta foi respondendo com a sua ação de hoje. Aleluia, é isso aí. Então, está respondido para a glória de Deus. Tenha um bom dia em Jesus, negando a si mesmo, sabendo que nele há uma recompensa maravilhosa. Gente, é glorioso viver para Cristo e não para nós mesmos. Nele há todo recurso, nele há toda provisão, nele há muito mais do que possamos imaginar. Não há nada que você viver na sua vida você possa alcançar melhor do que aquilo que pela fé você pode receber vivendo a vida de Cristo. Amém? E assim eu me despeço, encerro essa live. Um beijo para vocês em nome de Jesus. O beijo não é em nome de Jesus, o beijo é em meu nome. Mas Jesus também está mandando beijo para vocês. Recebam, sintam-se beijadas, abraçadas e amadas pelo Jesus que habita em mim. Amém? Assim como eu me sinto abraçada e amada pelo Jesus que habita em vocês. Essa live falou com você, tocou o seu coração, renovou a sua mente, te trouxe algum insight. Você ouvindo essa live aqui, você ouviu o Espírito Santo conversar com você alguma coisa? Então pega esse aviãozinho aqui e envia para pelo menos 10 pessoas, compartilha. Essa live vai ficar salva aqui pelas próximas 24 horas. Eu vou fechar aqui essa live e vou lá para o grupo de leitura do Telegram ler o próximo capítulo do nosso livro Não Há Limites. Por quê? Porque eu decidi viver uma vida sem limitações. Eu quero e vou desfrutar de tudo o que é meu direito por herança através da nova aliança. E eu quero partilhar isso com você também. Então, se você está lá no grupo, fique atento que eu já vou gravar o próximo capítulo lá. Se você não está no grupo de leitura ainda, você está perdendo uma oportunidade riquíssima de ouvir verdades espirituais que vão produzir a verdadeira fé em você. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a respeito da palavra de Cristo. Então, nós temos dito aqui, eu tenho compartilhado aqui a palavra de Cristo, o que Cristo fez, qual é a obra consumada da cruz. A Joyce está amando a leitura, todos nós estamos ali, né, assim, maravilhados com essas palavras. Graças a Deus pela vida do pastor Reinhard, que é um instrumento que está ali ministrando isso para nossas vidas, né? E então receba. Se você ainda não está no grupo, você vai aqui na bio do meu Instagram, lá tem um link para você cair direto no grupo do Telegram. É necessário ter o aplicativo do Telegram. Se você não tem, baixe o aplicativo, ele é gratuito, é muito simples. E se você já tem, você clica lá e vai direto pro grupo, tá bom, gente? Quem chegou agora, eu já tô me despedindo, tô saindo, mas a live vai ficar salva aí, vocês podem assistir mais tarde, tá? Um beijo, bom dia. Você que assistiu, você que está assistindo, você que vai assistir essa live, se você está com alguma dor, com alguma enfermidade, com alguma doença, algum diagnóstico de doença no seu corpo, em nome de Jesus, receba a sua cura agora. Ser curado agora em nome de Jesus, porque Jesus já garantiu a sua cura lá na obra do Calvário. Lá na cruz ele derramou o sangue dele para que você fosse sarado. O corpo dele foi moído, mastigado, para que o seu corpo e o meu corpo fosse saudável, fosse perfeito em saúde. Portanto, nenhuma dor, nenhuma doença, nenhuma enfermidade tem direito legal de permanecer no nosso corpo. Não aceite isso, não é para pedir para Deus te curar. Deus já te curou em Cristo Jesus, a cura já foi entregue para você na obra consumada da cruz. É para você receber pela fé, dizendo: Pai, eu te agradeço porque eu sou curada, eu sou sarada pelo sangue de Jesus Cristo. E aí você diz à circunstância, à enfermidade: dor, vai embora, dor, desapareça. Isso pode acontecer instantaneamente ou pode exigir um pouco mais de perseverança e exercício da sua fé. Persevere e exercite até que eu comecei essa live com dor de ouvido. Eu estou curada. Eu não estou sentindo mais nada. Para a glória de Deus. Amém? Tchau.